Vamos dar um aplauso àquele que vive hoje, vive eternamente, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que traz da sua perna direita escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que decidiu morrer na cruz para salvar você e a tua casa, para restaurar a tua família, para mudar a tua sorte. Se você crê nisso, aplauda Ele mais forte que você puder essa noite. Eu grito de júbilo a Ele essa noite. Aleluia! Olha para três pessoas, diga assim, abraça três pessoas, melhor dizendo, diga assim: somos filhos todos do mesmo Pai. Abraça três pessoas e diga isso. Quando ela é feita verdadeiramente, nada pode quebrar essa conexão. Então que nessa noite você se conecte 100% com Deus. Que a tua conexão não venha a ser quebrada, que a tua conexão não venha a ser rompida com nada. Não deixe nada quebrar a tua conexão. Não deixe nada romper a tua conexão com Deus nessa noite. Deus tem uma palavra que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida nessa noite. Eu tenho certeza que você não veio aqui simplesmente porque você queria sair da sua casa e não tinha um lugar para ir. Mas você veio aqui porque o Espírito Santo te trouxe. Amém. Então não peça que a tua conexão seja quebrada. Amém? Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nessa noite entramos na tua presença, desde já, para te agradecer, para te louvar e exaltar o teu santo nome. Meu Deus, nós estamos aqui hoje apenas como instrumento das tuas mãos, para que o Senhor possa usar e abençoar essa igreja. Senhor, eu te peço que cada vida, cada pessoa que aqui está, possa ter um coração nessa noite atingido pela tua palavra, pelo teu Espírito. Que não eu, não a minha pessoa, mas a pessoa do próprio Espírito Santo possa falar no interior e no íntimo de cada um. Meu Deus, cada palavra que for proferida, cada palavra que for liberada, meu Pai, nesse altar dessa igreja, possa ser, meu Pai, como uma semente para dar resultados e frutos na vida dos teus filhos. E que esses frutos, ó meu Pai, possa nessa noite ser visto pelas pessoas. Que esses frutos dessa noite possam ser, meu Pai, visto por cada um. Eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, que a tua graça e que a tua unção repouse nesse lugar. Que o céu nesse lugar agora esteja 100% conectado com o céu. Meu Deus, que o céu dessa igreja agora possa estar 100%, meu Pai, rasgado, aberto para o teu mover e para o teu agir. Todo impedimento agora saia. Todo impedimento agora vai embora. Todo empecilho agora saia. Meu Deus, todo espírito das trevas agora que está tentando minar o coração dos filhos, das filhas, que saia agora em nome de Jesus. Que o coração dos teus filhos possa ser nessa noite um campo aberto para a tua palavra ser, meu Deus, semeada em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Nós somos filhos do mesmo? Amém. Somos filhos do mesmo? Amém. Ok, sente um pouquinho, queridos. Pode todos se sentarem, tá? Os obreiros podem ficar à vontade, pode se sentar. Amém.
Hoje é um dia, eu pedi para comprar um amendoim quando chegasse atrás de mim. Hoje é um dia bastante especial para nós, estamos aqui junto com vocês. Nós tínhamos um encontro hoje, mas eu havia feito um compromisso com o pastor Líderson, né? E eu vim pagar a dívida. Eu deixei lá no encontro, deixei meu pessoal trabalhando lá e vim. E para mim não é nada fácil estar falando com vocês, com um público tão seleto como esse nessa noite. Mas eu quero que você possa permitir, que você possa deixar ser ministrado e ser atingido pela palavra. Que você possa se desarmar, que você possa tirar as suas divisas, tirar as suas patentes, se desarmar e permitir ser ministrado, permitir ser filho. Esse tema é um tema que mexe com a gente, quando fala assim, filho, volta. É um tema muito difícil de se falar, porque a gente muitas vezes oramos para que os filhos voltem, mas todo filho precisa de um pai. Não existe filho sem pai. E antes de você ser pai, você precisa ser primeiro filho. E hoje nós vivemos momentos que muitas pessoas elas não entenderam essa parte paternidade. Muitas vezes a gente olha para que os filhos voltem, e quando os filhos voltam, não tem pai para cuidar. Quando os filhos voltam, cadê o pai para cuidar? Então não é só. Quantos aqui estão orando para os filhos voltarem? Levante as mãos. Levante as mãos, bem alto, todo mundo vê. Ok. Mas você já pensou que os filhos vão vir, os filhos vão voltar? E quantos aqui estão prontos para ser pai? Quantos aqui estão preparados para ser pai? Não é só o filho voltar, não é só o filho retornar para casa. Nós temos que ter uma consciência que primeiro nós precisamos entender o que é paternidade, precisamos entender qual é o papel do pai, precisamos entender qual é o papel que o pai tem que desenvolver na vida de um filho. Porque senão quando o filho volta, senão quando o filho vem, o filho se perde novamente, o filho vai embora novamente e se frustra. Então não é só orar para que o filho volte, mas precisamos orar para que Deus nos prepare, para que Deus nos habilite, para que Deus nos capacite, para que sejamos pai, para que nós possamos ter essa capacidade de ser pai, temos essa capacidade de amar incondicionalmente, temos a capacidade de nos doar pelo filho. Porque orar para o filho voltar é muito simples. Orar para que o filho volte é muito natural, é muito simples. Mas nós precisamos entender que nós precisamos primeiro pedir para Deus nos preparar, nos habilitar, nos equipar para sermos pai, para quando esses filhos voltarem, nós venhamos ter uma palavra de destino, uma palavra de direção, para quando esses filhos voltarem, nós possamos sentar aqui no nosso colo e falar assim: filho, o que você precisa, eu tenho para você.
O diabo ele trabalha moça, eu estou se levantando da cama hoje. Eu estava bem ruim de gripe, mas eu falei assim, eu vou lá. Então se vocês me perdoem, acho que está gravando, tá? Se quiser até desligar, desliga. Vocês me perdoem pelas costas, pelas paradas, por esse motivo, tá? Mas eu estou aqui para pagar a dívida, pastor. Eu não quero sair daqui com dívida. O diabo ele trabalha com muita dedicação, com muita habilidade para arruinar, para estragar aquilo que é bom. Essa palavra eu ministrei ela na minha igreja, já ministrei ela para os meus líderes, porque essa palavra é uma palavra que me deu, abriu o meu entendimento acerca de algumas decisões e atitudes que eu tomei em relação à igreja, aos meus líderes e aos meus doces. Eu tive aqui, alguns dias atrás, eu disse que eu havia terminado com as redes, terminado com os meus 12, e em cima dessa palavra você vai entender o que eu fiz e o que eu estou fazendo hoje. Eu não acabei com a visão, não desisti da visão, não terminei com nada, não descredibilizei ninguém, mas que vocês vão entender qual é o sentido de tudo isso hoje. O diabo trabalha com muita dedicação para arruinar tudo aquilo que é bom. E hoje nós vemos irmãos, irmãs de sangue, não é irmãos espiritual, irmãos biológicos, nascido da própria barriga, gerado no mesmo útero, que estão se destruindo o teu relacionamento, destruindo o relacionamento familiar, com brigas, com discussões, com inveja, com perdas. E o mais interessante é que essas pessoas são da mesma família. Não é da mesma família espiritual só, mas é da mesma família biológica. São irmãos nascidos da mesma barriga, gerados no mesmo útero, e que vive hoje uma disputa, vive se disputando, competindo entre si. E essas competições, essas disputas, elas são por razões diferentes. Cada pessoa, ainda que seja irmão, cada pessoa, ainda que seja da mesma família, cada pessoa, ainda que seja nascido da mesma barriga, do mesmo útero, mas cada irmão tem a sua própria personalidade, cada um tem os seus próprios talentos, cada um tem a sua própria religião, e tudo isso acontece em uma mesma família. Nós estamos falando de família diferente, ainda que sejam irmãos biológicos, eles não pensam da mesma maneira, eles não são iguais, eles não têm as mesmas atitudes, eles não agem da mesma forma, ainda que tenha nascido, ainda que tenha sido gerado no mesmo útero, ainda que tenha nascido da mesma barriga, que sejam irmãos, mas eles não agem de maneira igual, mas sim de maneira diferente. E são irmãos, são famílias. Eu não estou falando de alguém que é parente distante, eu não estou falando de alguém que é conhecido longe, estou falando de família.
a Bíblia nos mostra alguns exemplos de irmãos que não deram certo. Eu quero falar aqui nessa noite de alguns irmãos, quero que você se atente para o que eu vou falar. Caim e Abel, eles eram o quê? O que Caim faz com Abel? Por causa do que Caim mata Abel? Inveja. Eles eram irmãos, filho do mesmo? Filho do mesmo? O que eu disse para vocês dizer? O que eu disse para vocês falar para o teu irmão no começo? Vamos lá, todo mundo. O que eu pedi para vocês falar para o teu irmão no começo? Olha o irmão do lado e diz assim: somos filhos do mesmo Pai. A Bíblia diz que Caim mata Abel por inveja. Eram filhos do mesmo pai, nascidos do mesmo, gerados do mesmo útero, nascidos da mesma barriga, mas ambos tinham decisões e pensamentos diferentes. Jacó e Esaú eram o quê? O que Jacó faz com Esaú? Rouba o direito da herança. Jacó sabia que quem o seu pai abençoasse antes da morte tinha direito de crescer 7 vezes mais do que os demais irmãos. Então Jacó, sabendo disso, faz uma trama da sua mãe e vai lá e rouba a herança de Esaú. Eles eram o quê? Jacó teve que fugir de casa para não ser morto pelo seu próprio irmão. Jacó teve que desaparecer por centenas de anos para não ser morto, por dezenas de anos para não ser morto pelo seu próprio irmão. Quem aqui conhece Miriam, Arão e Moisés? Eles eram o quê? Irmãos. A Bíblia diz que Miriam, por inveja da posição do seu irmão, levanta uma calúnia, se levanta contra Moisés. E a Bíblia diz que Miriam era profetisa. No dia da passagem pelo Mar Vermelho, Miriam comanda a dança, Miriam comanda o louvor. Então Miriam não era qualquer mulher, Miriam não era qualquer pessoa, Miriam era uma mulher que tinha influência dentro da congregação. Mas por inveja da posição que o seu irmão ocupava, a Bíblia diz que ela se levanta contra o seu irmão. E a Bíblia relata que automaticamente Miriam fica branca como a neve de lepra. Mas tudo isso por quê? Inveja de quem? Inveja de quem? Lá no livro de Números, não precisa ler não, só para a gente ganhar tempo. No livro de Números, do capítulo 12, do verso 3 ao verso 16, fala que Moisés era amigo de Deus. Quem lembra de Marta e Maria? Elas eram o quê? Elas eram o quê? Maria estava preocupada com o quê? Com a sua vida espiritual. E Marta, preocupada com os deveres domésticos. Marta chega a brigar com Maria, para que Maria fosse limpar a casa, para que Maria fosse procurar alguma coisa para fazer. Enquanto Maria estava ali adorando a Jesus, enquanto Maria estava ali derramando o seu coração diante de Jesus, Marta estava desesperada, fazendo o serviço doméstico, limpando uma coisa, limpando outra, fazendo uma coisa, fazendo outra. Enquanto Maria estava preocupada com a sua vida espiritual, Marta estava preocupada com o serviço doméstico. Duas irmãs com pensamentos. Quem aqui tem irmão? Levante a mão. Quando vocês eram pequenos, seu pai
Entenda uma coisa: irmãos competem, irmãos brigam, irmãos às vezes matam o outro. Às vezes o irmão pega o outro e joga dentro do poço. Foi o que aconteceu com José. Seus irmãos lançaram dentro de um poço. Aí não ficaram contentes, queriam matá-lo. Aí o irmão diz assim, o irmão mais piedoso: não vão matá-lo não, vamos vender como escravo, pelo menos ele vai sumir, nunca mais nós vamos ver. Por que eles fizeram isso com José? Por que eles fizeram isso com José? Diga para o teu irmão que está ao teu lado: irmãos competem, irmãos têm inveja. Olha aqui para mim. Essa igreja não pode ser uma igreja de irmãos. Sabe qual é o nosso problema? Nós construímos um relacionamento de irmãos. Hoje nós estamos na campanha Filho Volta. Mas quando o filho voltar, você vai tratar ele como irmão. O nosso relacionamento aqui dentro, o relacionamento da igreja com os líderes, é um relacionamento de irmãos. Esse é o problema. Sabe por que tem muita competição aqui dentro? Porque são irmãos. Sabe por que cada um quer passar a perna no outro? Porque são irmãos. Sabe por que não existe aquele amor verdadeiro? Porque somos irmãos. Eu errei também. Eu errei muito. Eu não estou aqui para falar que eu sou o melhor líder. Eu errei muito. Errei na minha liderança. Errei no meu ministério. Falhei. Muitas vezes abandonei as pessoas, deixei de estar com as pessoas, deixei de ir atrás das pessoas. Eu não estou aqui para falar que eu tenho uma super igreja, que eu tenho uma super liderança, não. Eu já errei muito, eu já falhei muito. Aí você vai me perguntar: apóstolo, o que você aprendeu com as pancadas da vida? Nós já choramos muito, eu e minha esposa já choramos muito, porque os filhos foram embora, os filhos nos deixaram, os filhos nos abandonaram. Mas sabe por que os filhos fizeram isso? Porque toda a vida eu cultivei um relacionamento de irmãos. Eu não cultivei um relacionamento de pai e filho. O relacionamento que eu tinha com a minha igreja, o relacionamento que eu tinha com a minha liderança, o relacionamento que eu tinha com os meus 12, o relacionamento que eu tinha com os meus líderes de célula, era um relacionamento de irmãos. Não era um relacionamento de pai e filho. Hoje nós estamos num desafio, estamos, mas você vai levantar 12, não 12 líderes, mas 12 filhos.
epístola de João, quando ele escreve as cartas, em nenhum momento ele diz irmãos, ele diz filhinhos. Em todo tempo ele diz filhinhos. Filhinhos. Ele está nos referindo como o quê? Como o quê? E nós? A igreja